Nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. Legado de Santa Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila realizou uma grande reforma na Ordem das Carmelitas Descalças. Foi considerada muito inteligente e deixou várias obras escritas, como o Livro da Vida, O Caminho da Perfeição, Moradas e Fundações, entre outros. Conta-se que um anjo transpassou seu coração com uma seta de fogo, fato este que é celebrado pelo Carmelo com a festa da Transverberação do Coração de Santa Teresa, no dia 27 de agosto. Tinha o dom de predizer o futuro e de ler as consciências das pessoas. Seu coração, conservado em um relicário na Igreja das Carmelitas, em Alba, tem uma profunda ferida de quando foi marcado pelo anjo. Os mosteiros precisavam ser reformados? Como a maioria das religiosas, já desde os princípios do século XVI, as carmelitas também já tinham perdido o fervor de noviço dos primeiros tempos. Os locutórios dos conventos de Ávila eram uma espécie de centro de reunião para damas e cavalheiros da cidade. Por qualquer pretexto, mesmo sendo contemplativas, as religiosas deixavam a clausura. Os conventos passaram a ser lugares ideais para quem desejava uma vida fácil e sem problemas. As comunidades eram tão grandes quanto habitualmente relaxadas. O convento da Encarnação possuía quase 200 religiosas. As questões das conversas nos parlatórios, da quebra de clausura das religiosas e do desprezo pela oração eram os aspectos mais salientes e visíveis. Havia também outros pontos decadentes. Uma situação anormal tida como normal. Já que esta situação era tida como normal, as religiosas não se davam conta de que o seu modo de vida estava muito distante do espírito de seus fundadores. De fato, uma reforma era necessária e ela tornara-se urgente. Teresa haveria de levar avante esse grandioso empreendimento, e isso não foi uma tarefa fácil. Logo no início dela, as incompreensões foram enormes, as desconfianças se espalharam e os comentários e as oposições cresceram, sobretudo da parte dos que eram atingidos. Teresa foi criticada pelos nobres, pelos magistrados, pelo povo e até por suas próprias irmãs. Apesar disso tudo, o sacerdote dominicano, padre Ibanez, incentivou Teresa a prosseguir seu projeto. Se a reforma não fosse uma obra querida por Deus e se não tivesse no seu início o apoio de santos como São Pedro de Alcântara, São Luís Beltrán, de bispos como Dom Francisco de Salcedo e de sacerdotes como o padre Gaspar Daza e o padre Ibanez, essa obra não teria vingado, morreria em seu nascedouro. Teresa tinha total razão quando em certa ocasião disse: Teresa, sem a graça de Deus, é uma pobre mulher, com a graça de Deus, uma fortaleza, com a graça de Deus e muito dinheiro, uma potência. Reforma nos conventos, reforma em toda a vida religiosa. Se algo em uma instituição não anda bem, a solução é reformá-la, não é destruí-la, não se apaga a mecha que ainda fumega. Teresa pensava assim, e foi o que ela se propôs a fazer. Ela começou por estabelecer em seu convento a mais estrita clausura e o silêncio quase perpétuo. A comunidade deveria viver dentro da maior pobreza. As religiosas passaram a vestir hábitos toscos, usavam sandálias em vez de sapatos, por isso foram chamadas descalças, e eram obrigadas à abstinência perpétua de carne. A reformadora do Carmelo, a princípio, não aceitava comunidades com mais de 13 religiosas. Mais tarde, nos conventos que tinham possibilidade de obter alguma renda, ela aceitou que nele residissem 20 monjas. Isso era o começo. Para concretizar e aprofundar a reforma, era necessário algo mais. Além do relacionamento entre os homens, era necessário pensar no mais importante, o relacionamento com Deus. E Teresa
foi exímia nesse ponto. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Terceiro dia, batalha entre Deus e o mundo. É importante para as almas entenderem que quando se inicia uma vida de oração, é preciso se desapegar de toda espécie de prazer e entrar num caminho voltado somente para ajudar Cristo a carregar a sua cruz, apenas como um bom cavaleiro, sem pagamento algum, apenas pelo prazer de servir o seu rei. É fundamental seguir com determinação e sem querer consolações. O caminho é a cruz. Toma a tua cruz e segue-me. Santa Teresa travou uma grande batalha entre lidar com Deus e lidar com o mundo. Não se rejubilava em Deus, nem se alegrava no mundo. Somente com as misericórdias de Deus é que teve ânimo para orar. Dos 28 anos de oração, passou mais de 18 nesta luta. Sua alma já cansada entrou um dia no oratório, viu a imagem de um Cristo com grandes chagas que inspirava tamanha devoção, que ela ficou extremamente perturbada, visto que a imagem representava bem o que Jesus passou por nós. Foi tão grande o sentimento de ter sido mal agradecida àquelas chagas que o seu coração quase partiu. Imediatamente lançou-se aos seus pés em lágrimas. Suplicou que a fortalecesse para que não o ofendesse mais. Naquele momento, depositou toda a sua confiança em Deus. Em oração, se esforçava para representar Cristo dentro de si e se sentia melhor nas passagens onde o via mais sozinho. Na oração do horto, fazia-lhe companhia. Ficava pensando no suor e na aflição que sofrera, desejando, se possível for, enxugar-lhe o suor tão doloroso. Mas não ousava fazer, pois vinham em sua mente os pecados cometidos. Por longos anos, quase todas as noites antes de dormir, ao se encomendar a Deus, pensava na oração do horto, pois era um costume que adquiriu antes mesmo de ser monja. Santa Teresa pediu a Sua Majestade um remédio para viver sem muito sobressalto nessa guerra tão perigosa. Disse ele ser o amor e o temor, pois o amor nos fará apressar o passo e o temor nos levará a nos atentar por onde colocamos nossos pés, para que não caiamos em uma trilha tão pedregosa. Assim não seremos enganados. Dizia às suas filhas espirituais que quem ama genuinamente a Deus não pode amar a vaidade, a riqueza, as coisas do mundo, os deleites, as honras, ou ter contendas ou inveja. Tudo porque a única coisa que devemos pretender é contentar o amado, desejando ardentemente ser amado por ele, empenhando a vida em atender como agradá-lo mais. Ditoso o coração enamorado, que só em Deus coloca o pensamento. Por ele renuncia a todo criado, nele acha glória, paz, contentamento. Reflexão. Santa Teresa passou longos anos de sua vida travando uma luta entre Deus e o mundo. Pela misericórdia de Deus, não se afastou da vida de oração, mas encontrou nela forças para renunciar ao mundo e ajudar Cristo a carregar a sua cruz. A minha oração me impulsiona a dizer sim a Deus, colocando-me a serviço de Cristo sem nada esperar, pelo simples prazer de servir? A experiência com Jesus crucificado e suas chagas fez Santa Teresa experimentar toda a dor da paixão de Cristo e sua solidão. Nesse momento, entendeu a dimensão do amor perfeito e pleno e o quanto precisa lutar para amar genuinamente a Deus e não o que dá prazer à carne.
Ao olhar para Jesus crucificado, contemplando a sua dor, vejo a necessidade que tenho de ser inteiro em Cristo? Oremos. Santa Teresa d'Ávila, vós que lutastes para ser serva de um único Rei, Jesus Cristo, fazei com que eu, contemplando a paixão de Jesus, experimente o verdadeiro amor que nasce do seu sagrado coração e das suas chagas, e viva em plenitude a minha consagração. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te perturbe, nada te amedronte. A paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te perturbe, nada te amedronte. Tudo passa, a paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada falta.